Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos trazer o caso João de Deus, né? Vamos fazer uma avaliação psicanalítica do caso João de Deus. Então é importante que você assista esse vídeo até o fim. Diga-se de passagem, esse vídeo funciona como uma aula, porque a gente vai pegar o case João de Deus e nós vamos trazer vários comentários, né? Várias informações, porque o objetivo principal aqui é divulgar a psicanálise. Então, o que é importante aqui você saber? Em primeiro lugar, isso é uma aula de psicanálise, onde a gente vai pegar o caso João de Deus e vamos trazer, na verdade, vamos passar para você algumas informações que são relevantes para você compreender melhor a psicanálise. E aí é interessante a gente falar isso porque não dá para fazer vídeo de 5 minutos, né? A impressão que eu tenho através de alguns comentários é que algumas pessoas querem aprender psicanálise, mas querem aprender através de vídeos de 5 minutos. E aí o negócio fica meio complicado. Se a primeira informação que eu quero te passar, eu não vou me preocupar com a questão do tempo do vídeo aqui, eu vou me preocupar em passar o conteúdo que eu acho que é indispensável para você compreender de uma forma psicanalítica esse caso João de Deus. Outra informação relevante que eu quero te repassar é que quem está seguindo a gente lá no Instagram, eu estou me comunicando com as pessoas, com os nossos seguidores lá no Instagram. E aí o pessoal que está seguindo por lá e está acompanhando os nossos stories já estava sabendo que hoje, quinta-feira, às 21h05, nós iríamos publicar o vídeo do caso João de Deus. Então dá tempo, por exemplo, para a pessoa pesquisar, dá tempo para assistir um documentário, caso você não tenha assistido. Na Netflix tem um documentário, na Globoplay tem outro documentário, então dá tempo de você fazer uma pesquisa para você não entrar nesse vídeo aqui tão por fora, né, digamos assim. Então segue a gente lá no Instagram, eu tô deixando o Instagram aqui abaixo para você seguir a gente, tá? Te convido para seguir, te convido para se inscrever no nosso canal, caso você tenha caído aqui de paraquedas. Aqui nós falamos muito de psicanálise, nós falamos também sobre psicologia, nós temos alguns vídeos aqui que trazem casos reais. Na verdade, eu já fiz um vídeo falando sobre o caso dos canibais de Garanhuns, trazendo uma avaliação psicanalítica, essa é a nossa abordagem, e aqui a gente está trazendo o nosso segundo caso, que é João de Deus. O pessoal pediu, quando assistiu lá o caso dos canibais de Garanhuns, eu recebi algumas mensagens inbox no Instagram, então a partir de agora nós estamos trazendo também alguns casos aqui, casos reais, para a gente trazer avaliações psicanalíticas, tá? Segue a gente no Instagram, se inscreve no nosso canal e vídeos a partir de agora no nosso canal toda quinta-feira de 21h05. Toda quinta-feira, 21h05, eu te vejo sempre por aqui. A partir de agora a gente vai começar a falar um pouco, assim, eu vou fazer um resumo porque eu tenho a impressão que você já viu o caso João de Deus, né? Um caso que repercutiu não só nacionalmente, como também internacionalmente. E o caso João de Deus, ele ganhou uma proporção muito grande, até por ser um médium, né? Até por, lá em Abadiânia, por exemplo, que era o local, o centro dele, né? Onde ele atendia as pessoas, fazia as supostas cirurgias espirituais, e ele também assediava mulheres, né? Então o caso está justamente aí. Ele não só assediava mulheres, como ele também supostamente teria relação com a milícia, né? Ou assim, ele agia, não é que ele tinha relação com a milícia, mas ele agia, o modus operandi, né, das ações dele lá em Abadiânia era muito parecido com a questão da milícia. Então ele foi processado por diversos crimes, mas a gente vai se concentrar num específico que foi o pivô, na verdade, né, das denúncias dele, que é justamente os casos de assédio sexual, né? O que seria um paradoxo muito grande, e foi por isso que chamou a atenção, porque vários famosos já tinham ido lá, ele era uma referência, né, na área do espiritismo, digamos assim. Eu conheço muito pouco a área do espiritismo, mas me parece que ele era um médium muito conhecido, né? As pessoas, quando estavam enfermas, elas, como última opção, na verdade, né, elas iam lá para a Abadiânia e passar pelo processo lá que João de Deus entendesse que ela deveria passar. E segundo ele falava, se as pessoas merecessem, as pessoas teriam as suas respectivas curas. Então a Abadiânia era uma cidade que, por causa disso, recebia gente, inclusive, do mundo todo, né? Economicamente falando, segundo eu vi em um dos comentários, eu acho que foi no documentário da Globoplay que isso ficou muito claro, era mais barato por causa da questão do dólar, né, da desvalorização da moeda. Era mais barato, por exemplo, que pessoas viessem de fora do país, no caso, pessoas viessem de outros países, do que levar o João de Deus para lá e cobrar a entrada, alguma coisa nesse sentido. Então, a Abadiânia recebia várias pessoas de fora.
e pessoas de fora do país também foram assediadas sexualmente. Então é nesse contexto que a gente vai trazer uma avaliação psicanalítica. E uma coisa interessante desse caso, que eu queria começar logo falando sobre isso, é o seguinte. Para você entender, por exemplo, a estrutura de personalidade, você emitir, por exemplo, digamos, um diagnóstico estrutural na psicanálise, é indispensável que você entenda como foi o processo de subjetivação, entenda como foi toda a dinâmica e toda a vivência do complexo de Édipo do indivíduo, tá? Isso é uma coisa indispensável. Mas em alguns casos fica tão claro a estrutura de personalidade que dá para você supostamente ter uma ideia uma ideia muito aproximada da estrutura de personalidade daquele indivíduo, né? No caso de João de Deus, isso fica muito claro, muito evidente, porque uma coisa curiosa é que as próprias ações, o modo de vida dele, a forma como ele agia, o modus operandi, deixava muito claro quais são as suas estruturas de neurose. E válido ressaltar que quando nós trazemos avaliações psicanalíticas para cá, tanto de filmes, por exemplo, quanto de casos reais, eu gosto sempre de ressaltar que nós estamos fazendo aqui uma análise selvagem, né? Que Freud falou em um dos textos dele sobre a psicanálise selvagem, que tem também aqui no nosso canal. Quando eu estou dizendo que a gente está fazendo uma análise selvagem, por quê? Porque eu não sou psicanalista, nunca fui psicanalista e também não vou ser psicanalista do João de Deus, por exemplo. Então não tem como a gente bater o martelo e definir que realmente é aquilo. E também não faz muita diferença para o que a gente quer passar aqui, porque eu quero passar, na verdade, o conhecimento da psicanálise. Então, a gente está pegando o caso do João de Deus como uma simbologia, né? Um case onde a gente está estudando e que supostamente, se a gente está indo pelo caminho correto, então todas as outras informações que a gente está passando aqui são verdadeiras. O que me faz entender, a partir do modus operandi do próprio João de Deus, que a estrutura de personalidade dele estaria, se a gente fosse emitir um diagnóstico psicanalítico estrutural, estaria ligado à questão da perversão. Deixa eu fazer uma observação para você que eu acho muito relevante, tá? Geralmente as pessoas confundem perversão com perversidade. Ou seja, as pessoas confundem perversão com maldade, por exemplo, tá? E aí, quando a gente está falando de perversão na psicanálise, a gente precisa entender que esse termo surgiu de uma ideia que depois isso foi ampliado socialmente. Eu já falei em alguns vídeos aqui, isso foi ampliado para outras esferas. Inclusive, até no vídeo que a gente fez a avaliação do Zé do Caixão, por exemplo, do personagem Zé do Caixão. O que acontece? A gente precisa entender que a questão da perversão, a origem dessa palavra, a ideia por trás dessa palavra é a ideia de que as perversões seriam muito ligadas a questões relacionadas a parafilias. Então nós tínhamos ali sadismo, nós tínhamos masoquismo, sadomasoquismo, zoofilia, nós tínhamos várias parafilias e nesse sentido a perversão ela entra como um termo que vai trazer uma ideia de você perverter a utilização, ou seja, o funcionamento do órgão sexual. Então, como a gente está falando ali do final, por exemplo, da segunda metade do século XIX, né, porque a psiquiatria já tinha trazido o termo que era perversões, na verdade, e aí Freud chama perversão justamente com a intenção de modificar um pouco um conceito, de diferenciar esse conceito da psiquiatria ali pelos anos mais ou menos de 1850. Então, no final do século XIX, início do século XX, a questão da perversão ela vem como a ideia do seguinte: o sexo, na verdade, ele deve ser feito para a procriação. Então, tudo que foge a esse propósito, né, seria ligado à questão da perversão, porque você está pervertendo, ou seja, existe uma ideia de que você, quando pratica um masoquismo, sadomasoquismo, zoofilia, necrofilia, alguma coisa nesse sentido, você não está utilizando o sexo da forma como ele era para ter sido utilizado. Então, a ideia da perversão não necessariamente ela é ligada à ideia da perversidade. Mas existe uma combinação que é justamente a combinação do João de Deus, e isso me chama a atenção, que é, pelo que me parece, até pela forma como ele interagiu em determinadas entrevistas, a perversão. Mais especificamente, a gente está falando de sadismo, tá? Então, dentro da perversão existem várias camadas, e aí a gente está falando do sadismo.
E a perversão, quando o sadismo ligada ao narcisismo primário, ou seja, o narcisismo que não é desenvolvido, né? Aquele narcisismo que a gente também consegue chamar, que a gente chama de narcisismo autoerótico, essa combinação da perversão sádica, ou seja, do sadismo com o narcisismo autoerótico, é uma combinação muito bombástica para o convívio da sociedade. No caso, por exemplo, do João de Deus, eu consegui levemente observar que ele tinha muito prazer. Eu quero convidar você, inclusive, se você não assistiu esse documentário, se você assistiu, convidar você a assistir de novo, principalmente o da Globoplay, porque ele mostra realmente como ele fazia para enfiar a tesoura no nariz da pessoa. E fica muito claro para mim a forma como ele se virava para as pessoas para poder mostrar o que é que ele estava fazendo ali. Então tinha uma combinação de narcisismo, apesar dele dizer assim, quem cura não sou eu, quem cura é Deus. Algumas pessoas vão entender que essa argumentação dele, na verdade, não só vai fortalecer a fé das pessoas, como também vai tirar dele a responsabilidade quando a cura não acontece. Por isso que ele falava assim, se você merecer a cura, você vai ter a cura. E também, juridicamente falando, me parece que ele queria, de certa forma, se afastar ali dessa responsabilidade. Pode ter sido até um mecanismo que ele mesmo criou para ele aliviar a própria tensão e tirar a responsabilidade de si. Então eu falo o seguinte, né? A gente escuta muito isso, inclusive até igrejas, né? Igrejas evangélicas, e quando a pessoa vai pregar na igreja lá, a pessoa geralmente fala assim, ela faz uma oração, né? Pedindo a Deus iluminação, e fala que não é absolutamente nada, não é ninguém, que precisa da ajuda de Deus. Isso, na verdade, causa uma certa redução da ansiedade em todo o processo que vai acontecer a partir dali. Então pode ser que o João de Deus ele tenha tido essa percepção de dizer o seguinte, olha, eu fico muito mais tranquilo para vivenciar, né? Isso de forma inconsciente, obviamente. Fico muito mais tranquilo para vivenciar essa relação de prazer que eu vou ter quando eu cortar uma pessoa, né? Quando eu enfiar uma tesoura no nariz da pessoa, eu estou tirando todas essas tensões para poder vivenciar isso de uma forma plena. E aí também ele se vira para as pessoas e mostra, né, o rosto dele meio que de uma satisfação ali naquele processo todo, misturado a narcisismo, né, a perversão sádica especificamente, né. Estou fazendo questão de salientar que a perversão, quando eu falo de perversão aqui nesse caso de João de Deus, eu estou falando de sadismo. Então o sadismo dele misturado com o narcisismo autoerótico, ou seja, o narcisismo primário, aquele que não foi desenvolvido, aquele que o destino da pulsão sempre é o eu, nesse caso essa combinação fica bombástica e ele encontrou uma forma de viver muito plenamente ali para satisfazer os próprios desejos, né? E é válido ressaltar que quando a gente está falando de desejo, eu estou falando de fetiche. Ele assediava sexualmente as mulheres, mas tinha uma coisa por trás ali, porque a meta sexual dele não era necessariamente a excitação em si. A excitação, uma coisa curiosa desse caso é que a excitação acaba sendo uma consequência, mas o principal daquilo ali é a relação de poder que ele quer estabelecer com as pessoas. Então vamos lá, vamos entender isso melhor. O fetiche nada mais é do que o desejo disfarçado da ausência do falo na mãe. Nós já falamos isso, né, que o mecanismo de defesa da perversão é a denegação, ou seja, a denegação, algumas pessoas vão falar também como renegação, é a denegação ou renegação da ausência do falo da mãe. Isso se estrutura em 3 tempos, a gente já explicou em outros vídeos, de forma que a denegação acaba sendo o fechamento de todo esse processo. É como se o psiquismo do ser humano, o inconsciente dele, dissesse o seguinte: a minha mãe não tem falo, mas eu não aceito que ela não tem falo, então ela tem falo. É mais ou menos assim, é quase como se fosse uma questão forçada do psiquismo de não querer aceitar a ausência do falo da mãe. Nesse sentido daí, o fetiche acaba sendo um desejo disfarçado de compensar a ausência do falo da mãe. E aí, até onde eu pesquisei, né, existe um livro falando sobre João de Deus que eu fiquei interessado em comprar, mas não daria tempo de comprar esse livro, o livro chegar aqui em casa, e provavelmente nesse livro deve ter alguma informação acerca da infância, mas para mim é uma coisa muito clara, que é uma relação de sadismo, né, uma combinação de sadismo com a questão do narcisismo. E o fetiche dele, no fundo, era a relação de poder que ele tinha com as pessoas. Então ele sempre intensificava
e ele agia de forma a estabelecer essa relação de poder. Eu sou mais poderoso do que você. Eu lembro que ele recebeu, por exemplo, acho que foi o Marcos Frota, e ele percebe, porque ele faz uma leitura da expressão facial da pessoa, né? Ele acaba desenvolvendo essa habilidade, diga-se de passagem, essa habilidade, não necessariamente as pessoas que desenvolvem precisam estudar Paul Ekman e por aí vai, mas ele acaba percebendo, né, como é que está o rosto das pessoas. E quando o Marcos Frota foi lá, ele começa a mostrar uns quadros, dizendo, olha assim, olha as obras que eu já fiz, né? Você sabe que obra é essa aqui? E ele vê que o camarada está completamente fascinado com aquilo ali. Então isso também é uma forma de estabelecer inconscientemente uma relação de poder. Mais ou menos como se ele estivesse dizendo, você chegou até aqui, eu vou te apresentar quem sou eu. Eu sou um cara extremamente poderoso e olha minhas obras. E para fechar esse raciocínio, para intensificar, ou seja, para solidificar isso na mente da pessoa, o visitante, quando era famoso, muitas vezes ele acompanhava o João de Deus nas operações, né? No caso, nas cirurgias espirituais, nas operações espirituais que ele fazia, nas supostas operações espirituais que ele fazia. Então, tem uma cena que o Marcos Frota está segurando, na verdade, uma bandeja com um monte de utensílio lá, né? Material hospitalar, eu não sei como é que chama, instrumento cirúrgico, acabei lembrando agora. Então o Marcos Frota tá com uma bandeja lá, segurando, no caso, a bandeja com um monte de instrumento cirúrgico e ele utilizava aqueles instrumentos para fazer cirurgia, ou seja, a cirurgia era feita na frente da pessoa, o que me faz entender que o desejo dele, no fundo, era o estabelecimento da relação de poder. Se a gente pensa isso como uma questão da ausência do falo da mãe, no caso, o desejo disfarçado tentando compensar a ausência do falo da mãe, me parece que quando criança, em algum momento, de alguma forma, ele não aceitava muito bem a realidade. Eu não sei como é que era a questão da relação dele com a mãe, tá? E uma coisa curiosa que a gente precisa entender é quando a gente está falando de mãe, nós estamos falando de função materna, né? Aquela que introduz o filho no mundo simbólico. Porque tem mãe, por exemplo, ou tem cuidadora, no caso de um casal de homossexual, né? Dois homens se casam e eles vão adotar uma criança. Como é que se dá a questão do complexo de Édipo? Se dá da seguinte forma: um vai acabar estabelecendo simbolicamente na criança o que a gente chamaria na psicanálise de função materna, tá? Então isso responde à questão do casamento homossexual. E parece que a gente está fugindo um pouco do tema da questão de João de Deus, mas não estamos fugindo. Por quê? Porque como a gente conhece muito pouco da infância dele, algumas pessoas podem até dizer, né? Ah, não, mas ele não conviveu muito com a mãe. Mas não interessa, independente se ele ficou com a avó, ou se ele ficou com a tia, ou se ele foi criado por outra pessoa, alguém na verdade representou para ele a função materna. E nesse sentido, ele não lidou muito bem com essa aceitação da ausência do falo dessa pessoa que seria supostamente a mãe. Quando a gente fala mãe, a gente está falando função materna. Diga-se de passagem, ele era um camarada que era muito ligado à questão do dinheiro. E o que é dinheiro, gente? Dinheiro, na verdade, é um pedaço de papel. Só que esse pedaço de papel, ele dá a você poder de compra e muitas vezes ele dá a você, pelo menos na sua mente, ele dá a você determinado poder sobre as pessoas, por exemplo, porque eu falei no início desse vídeo que o modus operandi que ele agia era muito ligado, muito parecido com a questão da milícia. Então, o dinheiro, na verdade, era uma ferramenta que trazia para ele o poder que ele queria. Na verdade, o fetiche desse homem, nós podemos falar com muita tranquilidade que era o poder. E aí, isso responde, no documentário da Globoplay, por exemplo, alguns senhores, né, de lá da região, provavelmente da Badiana, por ali na micro-região, né, de uma forma, inclusive, até inocente, acredito eu. Existe um homem que acreditava, alguns homens na verdade ali, algumas pessoas acreditavam, se brincar acreditam até hoje que o João de Deus era realmente uma pessoa, um médium que curava as pessoas, e ele pode até ser, tá? Independente disso, ele pode até ser. Eu não quero entrar nessa questão espiritual aqui porque não diz respeito à nossa avaliação psicanalítica, mas o fato é o seguinte, elas não acreditam no assédio sexual. E esses senhores, né, muito inocentemente, de uma forma muito ingênua, tem um senhor que levanta o questionamento e fala assim, olha, mas como é que ele assediou tanta gente, né? Porque ele, da idade que ele já tem avançado, ele não teria potência, né? Ele não fala com essas palavras, mas eu estou parafraseando a pessoa aqui.
E como é que ele teria energia sexual para poder se sentir excitado com todas essas mulheres, 200, 300 mulheres? Ora, com uma mulher a pessoa às vezes não dá conta. O cara fala alguma coisa nesse sentido. O que é que acontece? Isso não faz o menor sentido do ponto de vista psíquico, do inconsciente, ou seja, metapsicologicamente, do ponto de vista da psicanálise. Não faz sentido porque aqui nesse caso, mais uma vez eu digo, o fetiche, na verdade, de João de Deus era o estabelecimento do poder dele. Era o poder. Então, para o poder, ele tinha também uma questão de um desvio de caráter ligado à área sexual. E muitas vezes, algumas mulheres vão relatar que tiveram que, num processo, entre aspas, espiritual, tocar no membro dele e o membro dele, na verdade, não estava ereto. Então, o que é isso, gente? Por que o ser humano fazia isso? Na verdade, faz parte do fetiche dele, que tem relação com a denegação da ausência do falo da mãe, e que o fetiche é um desejo disfarçado nesse sentido, e que a gente pode entender até pela toda a estrutura que a gente apresentou aqui até agora, que na verdade o fetiche dele, no fundo, a meta sexual dele não era a questão do assédio, mas sim o estabelecimento do poder. Inclusive tem uma questão interessante que tem uma pessoa lá, uma jovem, que ele assedia essa jovem na frente do pai. No caso, o pai está na mesma sala, ele pede, não foi literalmente na frente, né, mas simbolicamente falando, que ele pede para que o pai fique de costa com a menina, né, costa com costa, e ele vai inclusive até rezando. Daqui a pouco eu vou falar o que essa reza significa. E quando ele vai rezando, ele vai tocando nas partes da menina e ele vai assediando a menina. Ou seja, aí a gente vai explicar a questão agora da reza e a gente vai explicar o porquê que esse pai aí, no fundo, inconscientemente, era como se ele estivesse dizendo: olha, não adianta você trazer seu pai aqui para a sala, porque quem manda aqui sou eu. Eu tenho poder e eu consigo fazer o que eu quero. Tem um detalhe interessante que o perverso, na verdade, ele vai ter um problema em algumas situações, ele vai ter um problema, ele tem uma tendência, na verdade. Vamos colocar dessa forma, ele tem uma tendência a ter problema com a lei. Nesse sentido, por quê? Porque, na verdade, a gente pode entender, Freud colocou isso em determinado período, né? Ele coloca o perverso como sendo o contrário do neurótico. Então, o neurótico nós podemos entender, falando de uma forma bem selvagem, bem geral, bem simplista, uma pessoa que tem medo dos seus próprios desejos. E no caso perverso, ele não tem o menor medo dos desejos. Ele, inclusive, faz o movimento de ir vivenciar esses desejos. E aí, por isso, a pessoa muitas vezes vai ter um problema com a lei. Até pela estrutura do complexo de Édipo, porque, na verdade, a denegação da ausência do falo da mãe causa, de certa forma, um certo confronto com o pai, no sentido de que, tipo assim, olha, não é só você que tem um falo, mas a minha mãe também tem. E aí o pai representaria a lei, o pai representaria o limite, né? Quando a pessoa cresce estruturada na perversão, ela tem uma tendência a ter problema com a lei. Nesse caso daqui, é muito curioso, por exemplo, que, vou falar isso pela terceira vez, eu acho que nesse vídeo, como ele agia, assim como a milícia agia, a lei não alcançava ele, é um estabelecimento de poder absoluto. Existiram casos de pessoas, por exemplo, que foram denunciá-lo na delegacia, e se eu entendi direito, a própria delegada disse: olha, vou registrar aqui, mas não posso fazer absolutamente nada, porque esse homem tem um controle da cidade toda. Então, em alguns casos, por exemplo, ele assediou sexualmente uma mulher, não só assediou, ele cometeu tudo, né? Ele fez tudo que ele queria com essa mulher. E, de certa forma, ele acaba até atirando na mulher, então ele vai na casa de algumas pessoas para poder matar essas pessoas, ou seja, ele tem um problema completo com a lei. E aí algumas mulheres vão relatar, isso que eu acho curioso, as mulheres vão relatar que ele assediava elas enquanto ele rezava, o que seria uma blasfêmia para a grande maioria das pessoas que são ligadas à questão da espiritualidade. Mas até essa questão da espiritualidade, veja que isso também é um estabelecimento de uma lei. Você não pode fazer. Eu lembro que quando eu era criança, por exemplo, eu fui batizado na igreja católica quando criança, e aí eu chegava lá e tinha muito essa mística, né? De tipo assim, você está entrando na casa de Deus, né? Então não pode falar palavrão, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Menino, não faz isso não, que você está na casa de Deus, Deus castiga. Eu não estou querendo nem dizer se isso é certo, se isso é errado, tá? Nem vou entrar nesse mérito. O fato é o seguinte: ali é o estabelecimento de uma lei. A religião também funciona como um freio, na verdade, para a sociedade. E o perverso tem muita dificuldade com esse freio. Então, quando ele está
assediando as mulheres sexualmente, está rezando, além de ser uma forma de despistar e fazer parecer que realmente o negócio é um processo espiritual, me parece que também existe inconscientemente uma motivação, ou seja, metapsicologicamente, uma motivação de dizer o seguinte: nem a religião me para, eu não temo absolutamente nada. Quem tem o poder final sou eu, quem tem um poder supremo realmente sou eu, apesar de isso ser disfarçado em diversos discursos. E tem uma equipe de reportagem, inclusive, que vai fazer uma equipe de reportagem internacional, que vai fazer uma matéria com ele. E acho que isso tem, inclusive, até no documentário da Netflix e também tem no documentário da Globoplay. Um pessoal, um repórter internacional, uma equipe de reportagem vai fazer uma matéria com ele e ele, na verdade, percebe que para onde o cara está querendo levar, né, para supostas denúncias de assédio sexual. E aí, nesse caso, ele sai, ele xinga o cara, tá? Eu tô resumindo aqui a questão, tá? Para quem não assistiu. Quando ele volta o seguinte, presta atenção naquela cena lá, se der curiosidade em você ver aquela cena. Ele volta e ele faz o seguinte: eu quero ver a fita de vocês. Alguma coisa assim que ele fala. Aí tem uma tradutora, é interessante que tem uma tradutora que parece fazer parte da equipe de reportagem. Então tinham duas tradutoras lá, uma tradutora que traduzia para ele em português e outra tradutora que quando ele falava em português, a tradutora que me pareceu ser da equipe de reportagem falava para o repórter. E uma coisa curiosa é que ele toca nela. Então ele me parece que era um cara grande, né? Algumas mulheres vão falar que ele era um cara grande. E a forma como ele se coloca, ele vai falando calmo. Você já percebeu que algumas pessoas parece que aprenderam a usar a calma de forma assustadora? Às vezes dá mais até medo. Você vê uma pessoa gritando assim e você vê outra falando o seguinte: olha, eu vou conseguir o que eu quero. E aí, tipo, a pessoa tá falando com calma e você fala: essa pessoa sabe do que tá falando. Então parece que às vezes a calma causa mais medo na pessoa do que se você gritar. E nesse momento, não só como ele fala com calma, num tom levemente ameaçador, mas ele também toca na mulher. E esse toque, na verdade, ele tem, até na programação neurolinguística, por exemplo, ele tem uma função. Esse toque que ele fala, né, como ele é grande, ele sabe utilizar a estrutura dele corporal, ele toca na mulher e fala: eu quero ver essa fita. E parece que alguém, não sei se é o repórter, chega a falar assim: olha, não toca nela, calma, vamos com calma, não, você não vai ver essa fita, você me ofendeu e tal, tal, tal. Por que eu citei esse caso aqui? Porque esse caso é o clássico de como ele precisa ter o poder e como ele fica desesperado quando ele percebe que não tem o poder, sabe? Então, naquele momento, foi um momento de vulnerabilidade dele, que ele não soube aceitar isso. E aí dá pra gente ver como é que ele agia, um pouco pelo menos, dá pra gente ver como é que ele agia na sala com as meninas. Porque ele usa a estrutura dele corporal de uma forma inconsciente para assustar as pessoas, ou pelo menos para intimidar. Essa é a palavra que eu tava querendo encontrar. Para intimidar as mulheres. E ele também toca na pessoa, e ele deixa muito claro através da entonação de voz. Diga-se de passagem, o que você fala, na verdade, não é a única coisa que você está transmitindo, mas você transmite algumas informações também a partir de uma expressão corporal, microexpressões faciais, a partir de um toque que você dá na pessoa, dependendo de onde for, principalmente se for de cima para baixo, né? Eu posso, por exemplo, conversar com você e dizer o seguinte: olha, eu vou conseguir o que eu quero. Se eu toco no teu ombro assim, inconscientemente eu posso estar te rebaixando, eu posso estar me colocando acima de você. Isso é toda uma informação que, por exemplo, o Ricardo Ventura, né, vai chamar de uma questão psicogeográfica. Mas para a gente não entrar muito em esferas que não são as nossas, como questão de programação neurolinguística, leitura de microexpressão facial, eu quero só chamar a atenção de como ele reage, como ele perde o poder e, no fundo, como ele fica completamente atordoado quando ele percebe que está perdendo essa relação de poder. Ele tinha uma filha que ele percebeu que poderia utilizar os filhos dela, ou supostas ameaças aos filhos dela, ou ameaças no sentido de que ela nunca mais poderia ver os filhos, para estabelecer uma relação de poder e conseguir aquilo que ele queria. É o que a gente fala, né? A questão do sadismo e a questão do narcisismo autoerótico. O que seria aí uma combinação que poderíamos entender que se aproximaria mais do que a gente conhece hoje como psicopatia. Todo sádico autoerótico, ou seja, todo sádico com narcisismo primário, ele vai ser psicopata?
Não, não é disso que eu estou falando, mas na psicanálise, as estruturas de personalidade que a gente poderia entender que mais se aproxima da psicopatia que a gente conhece hoje, é justamente o sádico quando ele não desenvolveu, por exemplo, o narcisismo autoerótico, né? Ele não passou do narcisismo primário para o narcisismo secundário. E para finalizar, eu quero chamar a sua atenção do seguinte, né? Já que a gente está trazendo alguns casos reais, né, de crimes e tal, é, perceba o seguinte, o modus operandi, como o criminoso ele age na hora do crime, é uma fotografia perfeita para você entender boa parte do psiquismo daquele criminoso. Vou tentar explicar isso melhor. A forma como a pessoa age, vamos supor a questão aqui de um assassinato, por exemplo, como aconteceu no caso dos canibais de Garanhuns. O modus operandi, ou seja, a forma como as pessoas aí tiram o sangue da pessoa e comem a carne da pessoa e tal, é um retrato do psiquismo, na verdade, do ser humano, né? Ou inclusive até pelo menos do líder de um grupo de pessoas. Naquele caso, por exemplo, o Jorge Negromonte, que seria o líder, isso combina muito bem com um livro que ele tinha escrito, Revelações de Esquizofrênico, há muito tempo atrás. A gente falou alguma coisa nesse sentido lá, a gente falou muita coisa interessante, inclusive lá no outro vídeo, tá? Mas o que eu quero trazer para cá é o seguinte, o sexo nunca é sobre o sexo. Quando a gente está falando de sexo aqui, eu estou falando no caso de João de Deus, a questão do assédio sexual. Então, o sexo nunca é sobre sexo. Eu não sei se você já percebeu sobre isso, mas o sexo, na verdade, ele também representa questões inconscientes, né? Então, o sexo para você pode ser você subjugar outra pessoa. O sexo para você pode ser você ser subjugado ou você ser subjugada. Isso também fala muito sobre a questão do seu psiquismo. Então, vamos lá. O que eu falei aqui foi o modus operandi do crime, fala muito sobre o psiquismo da pessoa, quantos golpes a pessoa deu, o que foi que a pessoa fez depois que o cadáver estava lá, o que foi que a pessoa fez antes de matar a pessoa. Então esse modus operandi fala muito sobre esse psiquismo e o sexo também fala muito sobre o psiquismo da pessoa, porque o sexo nunca é sobre o sexo, na verdade. Então o que acontece é que a gente tem as duas combinações aqui que nos levam a entender que o fato, por exemplo, dele assediar algumas mulheres, inclusive quando ele não estava excitado sexualmente, e o modus operandi, né, que estrutura toda essa ação, a questão, por exemplo, dele selecionar as mulheres que ele quer, esse fato de selecionar as mulheres também tem muito disso, tá? Eu escolho as mulheres. Você percebe a questão do poder aí por trás? Então, quando ele tem todos esse modus operandi, né, de levar as mulheres para uma sala dentro de Abadiânia, dentro de um local que é a propriedade dele, inclusive numa sala com todo mundo do lado de fora, e inclusive várias mães e pais, por exemplo, do lado de fora, e você assediando a pessoa, né, dentro daquela sala ali, é na verdade um retrato puro do psiquismo dele, que é justamente o seguinte, a motivação inconsciente é como se fosse o objetivo dominante da vida dele é realizar esse fetiche, que como a gente já falou, é a denegação da ausência do falo da mãe, e o fetiche dele, nesse caso, é a relação do poder, o estabelecimento e a consolidação dessa relação do poder que ele tem, tanto com as pessoas como com a metafísica, como a questão da religião, e com relação ao Estado também, porque ele mandava naquele lugar. Então, espero que a gente tenha trazido muitas informações relevantes para você entender melhor esse caso do ponto de vista psicanalítico. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber as nossas próximas notificações. E segue a gente no Instagram, porque os vídeos vão estar saindo aqui todas as quintas-feiras, de 9 e 5 da noite. Presta atenção nesse horário. E aí no Instagram eu vou estar falando qual vai ser o vídeo da semana, tá? Então, eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.